Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema a paz de Cristo. Toda fala da nossa palestrante Natália de Lima Botelho será toda pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar, nos impulsionar sempre à frente, avante, sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Senhor Jesus, nessa noite de sábado tão especial, temos a nossa palestra. Que só o Espírito Santo de Deus possa nos fazer companhia enquanto assistimos a palestra. Mestre Jesus, seja sempre a nossa luz, o nosso guia, o nosso amparo e o nosso alento. Senhor Jesus, que o Senhor possa sempre, Jesus, nos dar a direção, mostrando sempre o caminho certo a seguir. Que a nossa irmã Natália possa ser iluminada, que ela possa ser intuída pelo mentor dela, para que ele intua ela as melhores palavras e os melhores sentimentos, para que ela possa passar para a gente. Então, Jesus, que possamos, nesse momento, ficar mais ligado a Ti ainda. Que o Senhor possa, Jesus, vir nos fazer companhia. Eu te convido, Jesus, fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Boa noite a todos. Fiquei muito feliz por retornar aqui após alguns meses. Tinha feito a primeira palestra aqui na casa e é muito bom estar de volta, ver alguns rostos da outra palestra também. E estamos aqui hoje para falarmos sobre a paz, mas não qualquer paz. A paz do nosso Senhor, do nosso mestre e guia, Jesus, a paz de Cristo. Mas antes de nós chegarmos, esse conceito de Jesus, qual que era a sua proposta, o seu modelo de paz, a gente vai inicialmente fazer aquele resgate de entender, de buscar dentro de nós o que a palavra significa. Que é a paz, que significa paz, que é uma palavra que nós utilizamos muito no nosso dia, que nós almejamos, quando nós desejamos, por exemplo, para uma pessoa, um feliz aniversário, nós parabenizamos alguém, nós desejamos a paz aos outros, desejamos a nós, aos outros, desejamos ao mundo, à nossa sociedade. Que é a paz. Nesse momento inicial, eu peço que fechemos os nossos olhos por alguns segundos e busquemos que para nós, que para cada um de nós, sente quando pensa na palavra paz e o que vem à mente. Quando eu preparei a palestra e fiz essa reflexão comigo mesma, que eu sentia quando eu pensava em paz inicialmente,
a primeiro momento, eu pensei em algum lugar muito tranquilo, como até mesmo a gente estava acompanhando, né, ali no início, com uma música muito calma, uma natureza, uma cachoeira, um campo, algo silencioso, quieto, calmo, tranquilo. Então, eu não sei qual foi o pensamento de cada um de vocês, mas quando eu fiz essa reflexão comigo mesmo, foi o que me veio inicialmente. Então, eu fui atrás do conceito a partir daí, que eu já tinha construído, né, dentro dos meus próprios pensamentos do que era paz. E buscando no dicionário, a paz, ela primeiro se refere a um estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e de tranquilidade, de calma. Muito similar com o que havia pensado, né? Em algo, de fato, calmo, harmônico, silencioso. Bom, do lado, né, indo para uma definição política, a paz é a ausência de guerra ou de conflito. É a anulação das hostilidades entre nações, normalmente estabelecida por acordos de amizade. Então, a paz, ela é também esse momento em que dois estados, dois países não estão ali em guerra, como a gente está acompanhando, né, a questão da Ucrânia e da Rússia, né, eles não estão em um estado de paz política, estão em uma guerra. E também em que há silêncio e descanso, sossego. Também muito similar à minha primeira reflexão, né, de um lugar calmo, silencioso, tranquilo, sossegado. A paz também é a falta de problemas, a ausência da violência, entendimento, relação tranquila entre pessoas, amizade. Então a paz, ela pode se referir a muitas coisas, né? Pode estar entre as nossas relações interpessoais, né? Com a nossa família, com os nossos amigos. Isso seria a amizade, a paz ali entre que nós estabelecemos com os outros, né? Com os nossos colegas de trabalho. Então, isso seria outro sentido da paz também. Também falta de problemas, né? Ausência da violência, essa seria algo mais da nossa sociedade, né? Um estado aí em que a gente também procura alcançar. Tranquilo, sem violência, sem problemas. No budismo, e é uma filosofia que também nos remete a algo muito pacífico, né? Até quando a gente lembra dos monges, eles trazem um conceito que a paz, ela não é algo exterior, então não é um local, não é exatamente o silêncio, mas algo que vem de dentro de nós, mais relacionado a um estado de espírito. Não é algo que nós procuramos à nossa volta ou esperamos dos outros. É algo que parte de nós mesmos. E também, para um outro conceito, o iluminista Immanuel Kant, ele escreveu um texto que foi muito importante para muitas relações entre países com essa questão da paz, que é um texto que se chama Paz Perpétua, e é um texto bem prático, com itens que ele acha importante para se alcançar a paz. Então, ele fala, né, em seu argumento, que a paz não é um estado natural, nasce a esperança de alcançá-la, buscando na educação o fio condutor para a mudança de atitude das pessoas. Portanto, para ele, a paz não é algo que
já está inato em nós, na sociedade. Sim, que nós devemos buscá-la através da educação, inclusive, né, de suas orientações ali práticas, e que isso, com essa mudança de atitude, nós conseguiríamos alcançar essa paz. E a gente pretende aqui falar não sobre a paz do mundo, sobre a paz de Cristo. E muitos filósofos, estudiosos, eles de fato debruçaram em estudar sobre a paz, em conceituar e chegaram a pontos muito interessantes, como até próprio Kant. Mas o nosso exemplo mais perfeito, que nos deixou e que nos exemplificou, foi nosso Mestre Jesus. Apesar das pessoas terem falado muito, praticamente nenhuma de fato demonstrou em todas as suas atitudes como alcançar. Então, retornamos e voltamos a pensar neste estado de calmaria, de ausência de violência, de problemas, de perturbações, e a gente sai do centro espírita. Nós chegamos nas nossas casas, acordamos amanhã, vamos trabalhar, abrimos as nossas redes sociais, né? Conversamos pelo WhatsApp, temos ali as nossas conversas diárias com todas as pessoas que nos cercam, que muitas vezes são agradáveis ou não, são desagradáveis, e então a gente pensa um pouco nessa nossa realidade da vida, do dia a dia, de como nós nos comportamos, de como nós tratamos o próximo e como o próximo nos trata também, como isso nos gera também muitos sentimentos. E então acaba ficando um pouco mais difícil de pensar de uma forma prática sobre a paz, porque são muitos problemas. E quando eu fiz a palestra, ainda assim nos últimos meses a gente vem passando por muitas turbulências. A gente passou por períodos aí muito tensos, tanto no mundo, né, em relação com inicialmente a pandemia, que mexeu muito e nos testou de fato, tanto em questão de perdas, a gente entender essa questão de perder pessoas queridas, né, de nos afastarmos, de vivermos distantes fisicamente um do outro, quanto isso abalou todo mundo. Também agora, mais recentemente, a questão da guerra, né? Então, sempre há estados e países que estão em guerra, mas aí a gente teve todos esses holofotes ali em relação a essas hostilidades entre os países. E agora, ainda mais recentemente, muito mais perto de nós tivemos esse último mês eleitoral, e a gente viu o quanto que as pessoas que se amam, pessoas que estão próximas de nós, né, pessoas queridas, familiares, amigos, elas se hostilizaram, né, elas se agrediram verbalmente, muitas vezes fisicamente. Como que isso tudo, de fato, abalou a nossa harmonia ainda mais. A gente estamos em pontos que muitas pessoas revoltadas, outras de um lado, outras do outro, e esse intensa vontade de um ego sobressair em relação ao outro, de sempre acharmos que nós possuímos a verdade absoluta e a razão, e nos sentimos no direito de ofender o próximo, de sermos hostis com pessoas que amamos, familiares, amigos, e
nos separarmos ainda mais em relação a isso. A gente pensa também em tantas coisas tristes que nos cercam em relação à depressão, ao suicídio, né? A juventude cada vez está mais exposta a tantas e tantas doenças que estão também mais em evidência e cada vez mais aumentando, mesmo em países que são mais adiantados que o nosso. Então, numa visão global, nós temos problemas. Em alguns locais, guerras, em outras hostilidades políticas, em outras até em que a sociedade consegue ali estabelecer tecnologias, possuem bens materiais, um adiantamento ali cultural, moral, mas ainda assim as pessoas nesses lugares, como por exemplo na Noruega, cada vez mais os índices de depressão e suicídio aumentam mais e mais. Então, retornamos para o nosso objetivo principal, que é Jesus. Ele foi o nosso Messias, o nosso modelo e guia, e ele impressionou a todos pela sua paz. E que paz que foi essa? A paz da consciência tranquila. E então a gente pensa em que cenário que viveu Jesus. Porque a gente lembra das suas passagens, a gente fala, do que Jesus disse, mas em que cenário que ele viveu? Ali, no local geográfico, havia ali o abuso de poder dos romanos, dominação de Roma, e portanto ali a escravidão de um povo sobre o outro, a subjugação. E ali transtornos, isso a gente encontra também no Evangelho, transtornos de natureza psicológica, ético-moral, que essas pessoas passavam, sofriam. Então, nada muito distante ou muito diferente. Eles tinham muitos problemas, eles sofriam ali também a dominação, assim como nós também temos no mundo os poderosos que, diretamente ou indiretamente, em países às vezes mais diretamente até, de formas mais brutais, pessoas ali que usam o poder para subjugar outros povos. Isso não era nada diferente do que Jesus viveu na sua época. E ainda assim, apesar do ao redor dele estar tudo muito caótico, ele aparece de forma despida de qualquer inclinação de predominância do seu ego sobre os outros. Apesar de vir muito mais evoluído do que todos ao seu redor, ainda assim o seu ego nunca predominou em relação aos outros. E ele vem ensinar algo que até hoje a gente tem dificuldade de verdadeiramente seguir: o amor, a fraternidade e a paz, a verdadeira paz. Ele foi um homem de família simples, filho de um carpinteiro, uma dona de casa. Portanto, Jesus não nasceu em um berço de ouro e não tinha uma tranquilidade econômica, luxos, esse tipo de calmaria em sua vida. E ele revolucionou a humanidade com a sua paz. E no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, ele nos deixa um presente mesmo, algo que nós vamos refletir agora, nesse momento. E ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, inicialmente ele fala que nos deixa a paz. E em
seguida ele complementa, isso é muito importante. Não é a paz como nós conhecemos, não é a paz como o mundo dá. Porque se o mundo está fazendo de uma forma, a gente está buscando ali a forma que todo mundo está buscando a felicidade, a paz, estamos fazendo um pouco errado. Porque está indo tudo errado e não é da forma materialista que a gente vai seguir. Sim, da espiritual, da que Jesus propõe. Então, ele nos dá a sua paz. A paz da consciência tranquila. A paz do prosseguir reto. E ele ainda fala: não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. E essa é uma parte muito importante, porque por que a gente se perturbaria se ele está deixando com nós a paz? Justamente algo que é para acalmar, calmo, silencioso, tranquilo. Fala: nem se atemorize. Então, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa paz de Cristo. A paz do Cristo é autêntica. É a paz da luta pelos ideais, do sacrifício em prol da verdade, do silêncio dos injustiçados, daqueles que, não obstante humilhados, não perdem a dignidade, dos que têm a alma límpida, dos que não se calam diante as injustiças, dos que nada têm no plano material, mas são ricos no plano do Espírito. Então, a paz de Cristo não é uma paz que nos mantém inertes, né? É uma paz justamente que nos dá essa espada que Jesus também fala, que não veio para trazer a paz, sim a espada. Mas que espada é essa? Porque a busca pela paz é uma luta. Então, a gente de fato vai conquistar a paz através de uma luta de sacrifícios, de uma busca, de trabalho, de treinos, que a gente precisa renunciar muito e conquistar muito. Então, não é uma paz que vem de uma forma do nada, é uma paz que a gente vai conquistando. Que a gente conquista nas nossas lutas diárias, nas nossas lutas internas. Porque em um coração em que mora o ódio, não há como ter paz, não tem como coexistir o ódio e a paz, a intriga e a fraternidade, a tristeza e a felicidade, não tem como. Enquanto há um, não há o outro. E a gente precisa trabalhar justamente para cada vez mais e deixando aquele vício, aquilo que está mais forte em cada um de nós, e a gente já conquistou muito. A gente tem muitas coisas que a gente tem muitas facilidades, que para nós já são, né, águas passadas, muitas virtudes que já estamos num caminho aí quase que de conquista, mas também muitas que precisamos conquistar. Né? Muitas dificuldades que já deixamos para trás, mas muitas que precisamos conquistar. Então, não é um trabalho fácil e não é algo que se faz inerte. A paz do Cristo é a paz presente na esfera dos mundos superiores. É a paz dos libertos da emoção sem direção. É a paz dos sábios, daqueles que estão livres e sabem se conduzir nos caminhos da vida. É a paz de Deus que tudo governa com serenidade. Então, é a paz dos sábios. Isso é outra parte que precisamos conquistar em cada dia. Porque quanto mais conhecemos, mais nos conhecemos e mais entendemos naquilo que precisamos mudar. Quanto mais conhecemos o nosso redor, começamos a entender quais atitudes nós podemos tomar para
naqueles casos pontuais em que nós vamos auxiliar, vamos agir da melhor forma para mantermos esse estado de calmaria, mas também essa chave de mudança que nós vamos trazer ali em cada situação. E quando ele disse, não se perturbe o vosso coração, a gente pensa, por que se perturbar se ele está nos dando a sua paz? Porque justamente a paz que Jesus nos oferece não é a paz dos omissos, mas sim a paz que exige sacrifício, devoção e firmeza de caráter. Não é uma paz fácil, simples. É a paz que ele nos oferece da luta, de sacrifícios contínuos. É a paz dos que choram e são injustiçados, mas não se calam. É a paz dos cristãos que foram perseguidos, que no meio dos circos, enquanto estavam sendo devorados por feras, eles se mantinham calmos, cantando, acreditando, mesmo com tudo da pior forma e mais agressiva e horrível possível, eles tinham dentro deles justamente esse sacrifício, essa devoção que Jesus nos pede. E então, ele finaliza, não se atemorize. Não nos atemorizemos pelo preço da paz. Ela exige muito sacrifício, muito desprendimento, conduta digna, dedicação e amor aos seus ideais. Sofrer em silêncio e sem revolta. Trabalhe em prol do próximo. Oferecer o pão da sua mesa para o outro carente. Enfim, enfrentar o inferno atualmente presente na terra para obter a paz na alma. Então, a gente tem agora essa outra face da paz, não como algo tranquilo, mas como algo que nos tranquiliza internamente. Algo que quando deitamos no nosso travesseiro, pensamos que agimos certo, falamos o certo, fizemos o certo. Nas atitudes em que nos desafiaram, e nós temos diversos desafios todos os dias, até mesmo com o que nós dizemos, com o que nós fazemos, como nós agimos, em meio a tantos problemas, porque a paz não está na ausência de problemas, ao contrário, que a gente leu inicialmente, na definição do dicionário, mas sim na nossa conduta certeira, na nossa conduta reta, em relação a esses problemas que nos aparecem todos os dias. Então, como nosso modelo e guia, Cristo foi o exemplo da pureza espiritual, que soube conquistar os corações dos seus discípulos e daqueles que verdadeiramente conheceram e aprenderam seu exemplo de amor ao próximo, da caridade praticada, da coragem demonstrada, da sua imensa capacidade de perdoar, em razão da sua compreensão sobre as falhas do espírito humano. Por isso viveu e morreu em paz. Então, que a paz ela passe a ser mais presente em nossas vidas, que nós entendamos também que a paz não é exatamente nós estarmos calmos, nós aceitarmos injustiças com o nosso irmão, conosco, com a nossa família. Não, a paz ela é uma luta, ela é uma conquista, ela não é sobre um tom de voz calmo, ou ali o silêncio perante algo que está sendo feito errado, perante a um momento de violência, de injustiça, ser omisso, quieto, não é esse tipo de paz, porque esse tipo de paz não vai nos trazer a paz da consciência tranquila e das atitudes certas.
direcionarmos para as nossas reflexões finais, Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, psicografado por Divaldo, né, ela tem um item 16 desse livro. Ela fala sobre a luta pela conquista da paz. A gente já entende pelo título, a paz, ela é de fato uma luta que chega-se até essa conquista. Anelas pela tranquilidade que te falta, o torvelinho mental e emocional em que te encontras. Afligido por problemas e perturbações de várias ordens, perdes-te em reflexões doridas, agasalhando o pessimismo e permanecendo desencorajado na luta. Planejas integrar-te ao grupo das pessoas realizadoras, confiantes, no entanto, debates-te em conflitos internos. Alegas que a sorte tem te sido madrasta cruel, reservando-te de sabores que não cessam. Parece-te que a marcha das outras pessoas é destituída de desafios e que todas elas avançam felizes, sem atropelos nem dores. Corrige a ótica de observação e encara os acontecimentos de maneira correta. De início, consideras que tu próprio tens te recusado a ação edificante, não passando as tuas tentativas de ensaios sem continuidade, de fuga ao dever, em vez de ânsia de conquista. Tudo que se consegue resulta de esforço, dedicação, perseverança. As aquisições morais, muitas vezes, são penosas, impondo sacrifícios contínuos que trabalham as imperfeições pessoais, liberando o indivíduo das paixões primitivas que lhe constituem impedimentos à ascensão. Assim, não aguardes facilidade no processo da evolução, que depende de ti e do teu esforço pessoal. Não poucas vezes tem sido convidado à mudança de atitude mental e comportamental, através de 1000 mensagens que te têm chegado à razão. Uma página de luz, uma informação espiritual esclarecedora, uma ação de beneficência libertadora, hão constituído recursos de orientação que a vida te vem oferecendo para conduzir-te à paz. Raramente tens-lhes concedido receptividade, e quando tocado por algum desses convites, tu o substitui pelos conteúdos viciosos da tua aclimatação habitual. De tal forma, deixaste engolfar pela queixa, pelo desar, que os espaços mentais se encontram preenchidos pelas ideias contraditórias. Se anelas realmente pela conquista da paz, ouve o chamado do Senhor, propondo-te a renovação. Liberta-te do entulho mental e carpe esse solo que tem estado ao abandono, nele semeando as diretrizes do amor e da caridade. Permite-te penetrar pela luz da fé raciocinada, alicerçando-a no Evangelho de Jesus, cuja palavra é de vida eterna. Enquanto a oportunidade se te faz propícia, torna-te receptivo às propostas do bem, conquistando-o e dispondo-te a pagar pelos estipêndios que são exigidos a todos aqueles que o incorporam à sua dieta de crescimento espiritual. Jesus prossegue semeando até hoje, através dos espíritos superiores que, encarnados e desencarnados, restauram-lhe a mensagem desconsiderada, atualizando-a, buscando inculpi-la na sociedade inquieta desses dias. Deixa-te penetrar por essas lições de vida antes que sejas visitado pelo anjo da amargura, tornando-se-te mais difícil a aceitação nessa presença maceradora. Conquista a paz, preservando-a, pagando o tributo que te seja exigido pela honra de desfrutá-la.
Então, espero que nós sejamos tocados pelas reflexões dessa noite, a tentarmos dar mais um passo a cada dia para nossas reflexões que precisamos implementar, né, nas nossas vidas, no nosso caráter, nas nossas atitudes e palavras, nos nossos relacionamentos, famílias, amigos. Tudo isso tenha servido para nós refletirmos um pouco essa noite. Vamos finalizar agora com o prece final, com um poema do nosso fundador da nossa casa de Centro Espírita Nosso Lar de Loanda, André Fernandes, que se chama Amar a Deus. Amar a Deus é fazer o que Jesus Cristo ensina, beber da água cristalina a que Ele nos deu a beber quando andou na Palestina. A água desse manancial não é água de cisterna, nem se encontra na taberna, é água espiritual que mana para a vida eterna. E podemos encontrar este precioso licor no seu evangelho de amor, aprendendo a praticar o que nos manda o Senhor. E o que Ele nos ordena é viver com humildade, praticando a caridade, e o que Ele mais condena é a ambição e a vaidade. Muitos julgam ter direito ao céu, porque com fervor, diante do altar mor, anda batendo no peito, dizendo: Senhor, Senhor. Mas para chegar a tanto, somente o consegue quem vive bem aqui ou além, pois quem ama a Deus, portanto, vive praticando. Quem não pratica e as ofensas não perdoa, é como o bronze que soa, qual o sino que repica, fazendo ruído à toa. Interessante seria trazermos sempre presente, como mais régio presente, do Filhinho de Maria, seu Natal permanente. Agradeço por mais esse convite e que possamos nos encontrar mais vezes em futuras oportunidades. Muito obrigada a todos e que assim seja. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore, sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione